Vamos agora conversar com o professor Gilson Catarino, que já está sentado aqui. E, por favor, sente-se, professor. Estou falando isso que a gente fala assim, senta aqui, tá errado falar senta aqui. Pois é, o verbo não é sentar, é sentar-se, como também não é deitar nem levantar. É levantar-se, deitar-se, sentar-se. Não existe verbo sentar? Pois é, não é que não existe. Essa história de existir é muito relativa. Não existe a palavra menos? Existe. Acabei de usar. Só que ela está inadequada ao padrão oculto da língua. Então, quem quer usar o padrão oculto da língua não deve usar a palavra menos. E aí também não deve usar sentei, levantei, deitei. São verbos pronominais. Então, eu digo, eu sentei-me. Eu sentei-me ou eu me sentei. Sentei-me na cadeira agora há pouco. Nossa, que chique, Sentar-me-ei daqui a pouco. Aí já complicou, né? Aí a tal da mesóclise, o uso do pronome no meio do verbo, complica mais ainda. Vamos deixar esse para um próximo. Deixa para depois. Tá, porque hoje eu até anotei, porque eu me aprazo da presença do professor Gilson Catarino. Que bom. Né? Eu fico feliz. Olha, mas eu fiz um outro mais bonito aqui, ó. Suas presenças no nosso programa, professor Gilson Catarino, me aprouveram muito. Eu sempre me aprouve vindo aqui. Eu me aprouve? Não é? Eu me aprouve. É, eu me aprouve. Porque o verbo... Bom, vamos então. Né? Vamos o que ao significa início, isso? Né? É o verbo aprazer. Uma palavra só. Tá. Pode ser aprazer, o A junto do prazer, evidentemente. Com prazer, uma palavra só também. Certo. Ou simplesmente prazer. Esses três verbos podem ser usados como verbo sem o pronome, que não é pronominal, então, que significa agradar a alguém, fazer alguma coisa que dê prazer a alguém. Por exemplo, é muito comum os pais quererem comprazer os seus filhos. Fazer que seus filhos sintam prazer, então sempre fazer uma coisa legal para o filho. O pai que sempre faz o churrasquinho no final de semana, compraz a família. Comprar, que não então, tem nada a ver com compra. Não tem nada a ver com compra. Tá? Então, aprazer é eu aprazo, eu aprazo. Eu aprazo. É tudo junto. Significa que eu tenho prazer naquilo. Significa que eu tenho prazer naquilo, ou que eu faço alguém sentir o prazer, ou que eu faço o agrado a alguém, agrado a alguém. Tá. Certo? Então, por exemplo, me aprazo muito vir aqui. Significa que eu sinto prazer vindo aqui. E me apraz muito recebê-lo aqui. Que maravilha. Então, aprazer, a conjugação é eu aprazo, tu aprazes. Mal tu esquece. Ninguém usa o tu. Ninguém usa tu. Então, eu só aprazo. Só em Porto Alegre. Mas em Porto Alegre, não só em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, em alguns estados do Nordeste. Só que muitas pessoas usam só o tu. Mas eles falam tu vai, tu foi, não fazem a concordância adequada. Então, eu aprazo, você apraz, com Z. Eles aprazem com Z também. O comprazer é a mesma coisa. Eu comprazo, você compraz com Z, eles comprazem. Esse é o presente. Tá? Agora, no passado, não é comprazir, não é aprazir, apesar de que há livros que aceitam o comprazir. Só o comprazir eles aceitam. Tá? A maioria aceita ele comprouve, ele aprouve. Então, esse é o passado do verbo. Eu me aprouve de sua presença anterior. Ontem, exatamente. Ontem, por exemplo. Exatamente. Então, eu me aprouve significa que eu senti prazer. Agora, eu aprouve alguém significa que eu agradei a alguém, que eu fiz alguém sentir prazer, que eu deixei alguém feliz. Perfeito. Se quando fala prazer, então quer dizer que você faz alguém sentir prazer, é só uma questão física. Não, é deixar alguém feliz também, fazer o agrado. Sabe aquela história de agradar as pessoas sempre, né? Agindo com gentileza, com bondade. E essa outra palavra? Que outra palavra? Coloque na tela, produção, por gentileza. Coloque na tela, produção. Reouve. Reouve. É outra conjugação, também é outro verbo. É o verbo reaver. Mas não tem um H ali? Não tem que ter H no meio? O verbo... Não. Não? Não, porque a única palavra que não perde o H quando forma uma derivada é a Bahia. Bahia com H. Tá? Mas se você falar Bahia de Guanabara, por exemplo, é sem o H. Bahia, o estado da Bahia continua com o H, mas a Bahia de Guanabara, por exemplo, é sem H. Sempre que você formar um outro verbo, uma outra palavra, por exemplo, hábil, ele é hábil. Agora, se ele não é hábil,
Ele é inábil, perdeu o H. Perdeu o H. No caso do reouve, como é que a gente Então, usa? reouve é o verbo reaver, que provém do verbo haver, que tem H. O reaver não tem. Mas o que significa reaver? Reaver? Significa recuperar. Recuperar. Então, você perdeu alguma coisa, conseguiu recuperar essa coisa, então você reouve essa coisa. Mas como é que eu posso encaixar essa palavra numa frase? Por exemplo, eu estava tão desanimado ontem, mas eu reouve o meu ânimo. Olha. Não é eu reavi. Olha que rico que fica o vocabulário da gente. Eu reouve o meu ânimo. Você reouve. Então, as duas pessoas têm a mesma palavra. Não é eu reavi, não é você reaveu. Tem nada a ver com audição, não, né? Reouve, Nada. Escuta duas vezes. Não, nada a ver. Nada a ver, gente. Então, eu reouve o meu ânimo. Você reouve o seu ânimo também? Eu reouve. Duvido, porque você nunca perdeu o seu ânimo. Ai, que bonitinho. Mas daí, eu reouvo? Eu reouve. Eu A reouve. terminação é sempre eu. Eu reouve, você reouve, eles reouveram, nós reouvemos. Tem nada de reouvo, não, gente. Nada de não ovo. existe. Nada Eu de ovo. reouve. Mesmo o verbo ouvir também não é eu ouvo, eu ouço. Aprazo e reouve. Duas palavras para enriquecer o seu Aprouve vocabulário. no passado, comprouve no Aprouve. passado, aprazo no presente, você aprazo no presente, reouve no passado. Agora, o verbo reaver no presente, é impossível falar eu, não existe. Eu reavo. Não existe. Tá Não existe errado. eu reavo, eu reavenho, eu reavejo. Eu reavo. É um verbo que nós denominamos de defectivo. Oi? Defectivo. Professor, que assunto é esse agora, misturado com português? É um verbo. O verbo defectivo é aquele verbo que não tem todas as pessoas. Ele foi defecado. É mesmo? Exato. Eu Foi ia defecado. perguntar isso, eu fiquei com Significa que vergonha. algumas palavras foram jogadas, saíram, foram retiradas. Olha só. E esse radical provém de uma palavra francesa, defenestrar, que significa jogar pela janela. Nossa, Então, enriquecemos defenestrar muito. significa tirar alguma coisa, eliminar alguma coisa. Então, o verbo defectivo é aquele em que houve algumas palavras retiradas. Então, o verbo reaver, eu não posso dizer eu reavo, não. Eu só posso usar o verbo recuperar no presente. Eu recupero sempre as coisas que perco. Nossa, gente, toca aqui, prof. A gente enriqueceu demais o vocabulário hoje, hein? Fala a verdade. Na Adorei. verdade, você reouve esses ensinamentos. A gente reouve? Você reouve esses ensinamentos porque você Porque a gente- os teve lá no colegial, lá no ensino médio, quando você fazia. É verdade. O professor passou isso, só que É verdade. você se esqueceu e hoje você reouve esses ensinamentos. É porque faz muito tempo, prof. Que isso? A juventude A gente está em esquece, seu né, olhar, gente? em sua pele, em seus cabelos. Bom, deixa pra lá. Obrigada, Eu que professor. agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo.